Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 4, a partir do versículo 26. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai e teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, essa é uma passagem dentro do contexto do início de uma igreja. O início de uma igreja com gente genuinamente convertida, tendo a experiência de novo nascimento, apaixonada pelo reino de Deus, tendo nascido de novo, com fervor evangelístico, é uma experiência fascinante, e algumas pessoas tiveram esse privilégio de viver uma igreja no seu início, no seu calor, de que tudo é novidade, tudo é muito intenso. Agora imagine o começo da igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja que está fresquinha ali com as informações de Jesus e que é governada pelos apóstolos. Só que essa igreja, ela sofre perseguições. De vez em quando, alguém é preso. Pedro e João tinham sido presos, agora foram soltos. E essa igreja, ela se destaca em algumas coisas. Primeiro, aconteça o que acontecer, ela é uma igreja de oração. São pessoas que se reúnem para orar. E quando Pedro foi solto, houve uma grande reunião de oração, provavelmente em agradecimento a isso. Diz a Bíblia que eles, unânimes, se reuniram para orar. Uma igreja não pode perder o entusiasmo de se reunir para orar, seja em grupos pequenos, seja na grande congregação. E acredite, eu não estou falando de culto de oração. Não estou falando de culto de oração. Eu estou falando de entusiasmo de pessoas sensíveis que querem orar juntas.
E esses dias talvez sejam marcados por pessoas uma geração que desaprendeu a orar. A tecnologia pode nos afastar de Deus. Eu li um livro no passado chamado Uma Geração que Desaprendeu a Orar, em que o escritor dizia, olha, antigamente quando um filho viajava, a mãe ia orar por ele. Hoje, ela apenas liga para ele. Ela não precisa dobrar os seus joelhos para orar por ele. E se esse pastor escrevesse hoje, ele diria, hoje ela passa um zap, né? Ela manda um streaming, ela faz um ao vivo, ela faz uma ligação com a imagem. Nós não podemos perder o entusiasmo para orar. Ele está dentro de cada um de nós, só que às vezes adormecido. Quer a prova de que está dentro de cada um de nós? Cada reunião, cada momento que uma igreja como a nossa convida para orar, talvez o número não seja gigantesco. Talvez você esteja entre aqueles que não vem, não está interessado, não é sua praia. Mas se você tiver uma grande crise familiar, você vem. Se seu pai ficar no leito de morte, você vem. Se você perder tudo, vem. Se um filho for desenganado, você vem. Por quê? Porque, de alguma maneira, um ateu não viria. Mas você vem. Porque isso, de alguma maneira, está dentro de nós. Só que não precisa ser despertado da maneira trágica. É possível recuperar esse entusiasmo. A igreja aqui se reuniu, não é só porque Pedro está solto, é porque ele está preso. Desculpa, não é porque está preso, é porque está solto. Tanto faz se está preso, se está solto. É uma igreja que se reúne para buscar o Senhor em oração. E quando esses irmãos oram, tem umas coisinhas que a gente precisa aprender com eles. Os melhores professores de oração são os que oram na Bíblia, tanto no céu como na terra. E eles nos ensinam uma coisa que eu tenho, uma vez por outra, ensinado aqui nessa igreja, de que nas nossas orações deve conter palavra de Deus. Aliás, é um bom aquecedor da oração começar engrandecendo Deus da maneira como a palavra engrandece. De preferência com textos da palavra. E de preferência com textos ipsilíteres, ao pé da letra mesmo, citado, literalmente. Eles citam aqui o Salmo 2. É assim que eles começam a sua oração. Ó soberano Senhor, Tu fizeste a terra, o céu e o mar, né? E aí de repente eles começam a citar que Davi falou por boca do Espírito Santo. E também não podemos perder essa prática de conectar nossas orações com elogios da palavra de Deus ao próprio Deus. Toda vez, ou quase toda vez que você vê alguém orando na Bíblia, você vai ver isso. Pessoas fazem grandes declarações de louvor e de adoração antes de fazer um pedido. É como se fosse uma introdução, é como se fosse um aquecedor da oração. Uma outra coisa nessa oração deles é a nobreza do pedido. O que eles pedem? Qual é o pedido? Imagina, uma igreja que já é muito grande, 5 mil, vai passar para 10 mil, 15 mil. A Bíblia chega uma hora que a Bíblia diz assim, multiplicando-se o número dos discípulos. Ninguém sabe mais quantos são. Talvez 20 mil. E uma igreja assim, reunida, o que ela vai pedir a Deus? O pedido é muito nobre. Eles pedem no versículo 29, que Deus conceda a eles intrepidez para anunciarem a palavra. Olha que nobreza, gente. Compare isso com os nossos pedidos de oração. Eu queria oração porque meu filho vai fazer o concurso. Eu queria oração porque eu estou construindo uma casa. Eu queria oração para o meu amigo que está doente. Né?
Quando foi que você viu alguém que diz assim, eu queria oração porque eu quero anunciar a palavra e eu não tenho intrepidez? Eu sou um gatinho medroso. Eu tenho timidez espiritual. Eu tenho quase vergonha do evangelho. E eu queria pedir oração para ser intrépido. Pois bem, eles pediram isso. Imagina uma igreja toda reunida. Deus, dá intrepidez a nós aqui. Nós queremos que essa Jerusalém seja estremecida com o evangelho. E é nós que vamos anunciar a tua palavra aqui. E o pedido foi atendido. A Bíblia diz que o lugar tremeu. Uma vez eu estava numa igreja, era uma igreja bem retetezona, se você me entende. Eu estava saindo da adolescência e o pastor disse, meus irmãos, esse lugar acaba de tremer. Todos sentiram, aí todo mundo, eu senti, amém. Não sentiu coisa nenhuma. Tremeu lugar nenhum. Tem coisa que Deus não quer estar fazendo todo dia. Deus não quer abrir o mar todo dia. Deus não quer botar o lugar para tremer só porque o pessoal se reuniu para orar todo dia. Mas aqui tremeu. Tremeu ou não tremeu? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado de serem cheios do Espírito Santo? Anunciaram a palavra. De que maneira? Com intrepidez. Um intrépido não tem medo. Seja de quem for. A Bíblia diz assim, o justo é intrépido como o leão. Gente, leão é demais. Você assiste aqueles documentários, né? Qualquer animal que chega na frente do leão, o leão é tranquilo. E quando estão em conjunto, é que são tranquilos. É chata aquela tranquilidade, né? Porque eles sabem que eles vão ganhar. Porque eles sabem que a patada deles é mais forte, né? Eles sabem o que eles são. Eles são leões, não é? As gazelas, os cervos, os veadinhos já não podem ter essa tranquilidade. Eles têm que correr, né? Um tatu, meu Deus. O tatu na frente do leão, como é que fica, né? Tem que se esconder no toca. Leão não. Leão é leão. Ele peita inclusive outros felinos que estiverem na sua frente. Meus irmãos, um dos sinais de que você está cheio do Espírito Santo é que você anuncia a palavra de Deus. E anuncia com intrepidez. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. A sua patada é mais forte, você que não sabe, mas quando você deixa que a palavra flua da sua boca, você não sabe como é que ela chega lá dentro do coração do ímpio, quebrando toda a sua estrutura de pensamento, nem que seja para fazer raiva, nem que seja no estilo Daciolo de ser. Quando você solta o que está dentro do seu coração, você não sabe como é que chega isso daí. Então, nós temos que pedir a Deus que não nos permita ser gatinhos medrosos, cachorrinhos assustados. Eu entendi o dilema disso quando eu cheguei dentro da universidade. O povo que nas suas igrejas grita, esbraveja, rola no chão, salta mortal, porque aqui é os ungidos. Quando eles chegam lá dentro da universidade, eram uns gatinhos assustados. Eu passei a minha vida todinha querendo chegar lá dentro. Não porque eu precisasse dos cursos de lá como um sonho. Eu queria chegar lá dentro para fazer a bagaceira. E eu dizia, Deus me dá a oportunidade de fazer umas graças ali dentro. E foi um período bom. Houve um período em que havia um professor de filosofia que ele citou assim, o único homem livre de vocês é o pastor. Aquilo deu um gelo na classe. E as próximas aulas de filosofia foram de grandes embates. E a outra classe vizinha vinha assistir. Eu me lembro que o irmão Hércules, a gente
por ironia de Deus, a gente estava na faculdade na mesma época, e ele trazia a outra. Então você imagine o tamanho da bagaceira. Mas era vergonhoso ver os crentes se rendendo. Não há substância, não há crença real no poder de Deus. Diante de um semideus universitário, pessoas ficam assustadas. Meus irmãos, Deus quer fazer a revolução dos cordeiros. É cordeiro contra lobo. Não é lobo contra lobo, não é dinossauro contra lobo. É cordeiro contra lobo. E é por isso que é vergonhoso, e é por isso que é poderoso. E eles pediram: Deus, dá-nos intrepidez nessa cidade. O que aconteceu foi, a Bíblia diz no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Depois disso, meus irmãos, a Bíblia vai contar que essa igreja vivia num grande senso de comunidade. Eles eram irmãozões mesmo. Não havia entre eles nenhum necessitado entre eles. E mais, a Bíblia vai nos contar que eles se converteram com suas posses, com seus bens. Se nós queremos um avivamento, uma igreja avivada, poderosa, nós temos que voltar a ter o entusiasmo de orar em conjunto. Eu sei que existe um outro aspecto da oração, que entra no seu quarto, vai orar com Deus. Porém, você não pode ser egoísta a vida inteira. Não, eu me resolvo. Coisas incríveis acontecem em grupos de oração sedentos, fervorosos, desejosos de buscar a Deus. Eles também reconhecem que as suas finanças são de Deus e elas pertencem a Deus. E eles são mordomos de Deus. E relacionado com o dia de hoje, um dia de eleição, eles reconhecem que há um Deus soberano. A palavra aparece no texto. Há um Deus soberano controlando todas as coisas. Eles, quando as autoridades se reuniram, Pôncio Pilato e os outros, se reuniram para fazer o que a tua mão determinou. Então tem certas coisas que por mais que a gente ore, elas vão acontecer. Tem certas coisas que vão acontecer e que precisam acontecer. E nesses momentos, nós vamos ter que dobrar os nossos joelhos diante de Deus, continuar pedindo por intrepidez, mas reconhecer que há um Deus soberano permitindo que certas coisas aconteçam. Que Deus nos enriqueça, nos fortaleça com as lições desta palavra. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Muito obrigado pelo Brasil, formado por tantas etnias, tantas influências, um berço de muitas culturas, um depósito cultural tão grande, e um país que é tão jovem. Reconhecemos, meu Senhor, nossa juventude como nação, nossa república de 100 e poucos anos. Tem misericórdia de nós, né, diante do velho mundo que é tão adulto, da Europa tão antiga, da África, da Ásia tão antiga, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que possamos corrigir os nossos erros. Ajuda-nos a orar. Como diz a tua palavra, tenhamos dias tranquilos. E que seja quem for esse novo presidente, que o Senhor nos dê amor por ele, para que oremos para que ele volte à lucidez, para que ele tenha sempre lucidez para aprovar coisas excelentes para a nossa nação, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.